Olá pessoal, meu nome é Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026, são 19 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago aqui como tema o eclipse solar em Leão pelas casas e uma mensagem oculta. O eclipse aconteceu hoje por volta das 14h36 aqui pelo horário de Brasília, tá? Foi no grau aí 21º ou grau 20, né? Depois eu já explico o porquê de você chamar de grau 20 ou 21º. Mas este eclipse solar total, ele não pôde ser visto, obviamente, aqui da América do Sul. Ele foi visto somente lá na Europa, tá? A última vez que aqui no Brasil pudemos ver algum eclipse solar total, me parece que foi em 1994, eu era criança, eu lembro vagamente de ter visto o eclipse, muito bonito, né, o fenômeno. Depois não vi mais, e acho que a próxima que pode acontecer aqui é lá por volta de 2045. Mas até lá, muitos de nós já vamos de arrasta, né, de arrasta para cima, e até mesmo nós que somos novos, né? Meu pessoal aí de 87, final de 87, de 88, início de 89, é uma turma aí que pode ser marcada por muitas partidas, tá? Então, é muito provável que o pessoal da minha geração, inclusive eu, pode ser que não estejamos mais aqui em 2045 para ver um novo eclipse acontecer. Isto porque teremos aí a oposição da conjunção Saturno-Urano no final de Gêmeos com o Saturno-Urano nosso natal, que fica entre o final de Sagitário e início de Capricórnio. Tá? Mas isso vai ficar um assunto para um outro vídeo à parte, que eu vou fazer num outro momento mais oportuno, porque vai ser um vídeo um pouco mais complicado, mais complexo. Estou me preparando aí para falar sobre esse assunto, tá? Então a ampulheta vai virar rapidinho para nós. Mas enquanto isso, a gente tem que viver a vida, né? Viver o máximo que a gente puder, fazer tudo que a gente gosta, né? Sem prejudicar os outros, sem prejudicar ninguém, né? É algo bacana, é algo que, né, não interfere em nada na vida de ninguém, né? Não é ilegal. Pode fazer, não tem problema nenhum, né? Agora, se for ilegal e vai atrapalhar terceiros, esquece, né? Aí não tem jeito. E aí, que eu ia dizendo? O eclipse ele aconteceu bem aqui, no grau 20, o 21º. Por que 21º? Porque já virou 01 minuto. Se tivesse 0 aqui, ainda poderia ser chamado de 20º grau, mas virou 0 minuto, virou 21º, ok? Esse grau sabiano é um grau da Dani Rudger, né, da interpretação dela, que fala de galinhas embriagadas que batem asas tontas e tentando voar. Galinhas embriagadas batem asas tentando tontas, né, e tentando voar. Por que este grau sabiano, essa mensagem oculta quer nos revelar? É para que a gente evite a confusão. É para que a gente entre em consonância com aquilo que nós somos. Por quê? Esse eclipse solar em Leão vai eclipsar muitas figuras conhecidas, famosas, governantes, mas principalmente monarcas. Quem é rei, príncipe, mas também pode ser um governante que se ache o rei do mundo. Temos aí um aí que já também está com a ampulheta virada. Ele não passa de abril de 2027. Né? A gente já sabe quem é. Topetudo lá. E aí, ele pode ser um que vai nesse período, porque o eclipse ele tem um lapso temporal muito marcante, que já começa a ter seus efeitos um mês antes, mas ele também tem os seus efeitos posteriores
que podem durar aí mais aproximadamente 6 meses, mas geralmente até o próximo eclipse. Tá? Então, daqui até o final do ano, principalmente, muita gente vai ser mexida por este eclipse. Todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas serão mexidas por este eclipse. E principalmente para aquelas em que o eclipse ele afeta de algum modo por algum aspecto com algum planeta do mapa natal. Se ele faz no vazio, ele não faz nenhum aspecto, ele vai ter muito menos impacto, né? Ou nenhum praticamente, ok? Então muitas dessas figuras vão acabar indo embora. Figuras como cantores, figuras como atores, muitos deles vão acabar partindo de repente. Tá? Eu já fiz até inclusive um vídeo de um cantor, né, que ele é muito romântico, famoso, né, também já tem uma certa idade, em que a gente aí de repente pode ficar aí sem os especiais de fim de ano. Então é complicado, realmente a gente começa a se preparar, né? A gente tenta se preparar pelo que vai vir aí pela frente, ok? Algumas situações vão ser reveladas para nós, outras podemos acabar sendo pegos por algum esqueletinho que foi deixado lá atrás, né? Então, nós vamos dar uma olhada como que este eclipse ele vai afetar por cada casa. Mas antes de mais nada, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre este grau sabiano. Por que esse grau sabiano das galinhas embriagadas fala para evitar confusão? Porque quando a gente entra em contato com o nosso interior, com o nosso lado verdadeiro, a gente começa a ter mais situações harmônicas, tudo começa a fluir muito mais fácil. E quando a gente tenta entrar em contato com uma natureza da qual não somos, a gente acaba sofrendo as consequências, tá? Então, o que acontece? Nós temos o momento certo e a maneira certa para que a gente consiga entrar em contato, né, com esse conhecimento secreto. Né? Muitas vezes a gente precisa passar a algumas experiências para a gente sentir, né, o que é ficar sem pertencer àquela nossa própria natureza, e depois a gente começa a experimentar o nosso lado verdadeiro, e a gente vai ver uma diferença muito grande da nossa percepção aqui na terceira dimensão. As asas das galinhas aqui nesse grau sabiano, que é uma mensagem bem metafórica, né? Claro, as galinhas parece que elas tomaram uma bebida, mas obviamente que isso aqui é metafórico. Então, as asas representam o que? A evolução espiritual e a cura psicológica, tá? Então, uma coisa não fica sem a outra. Dependendo da situação, você tem a cura espiritual, mas não tem a evolução você tem a cura psicológica, mas não tem a evolução espiritual, você fica meio que perdido, você fica meio que sem rumo, você fica meio que desnorteado. E ao passo que se você tem a evolução espiritual, mas não tem a cura psicológica, é a mesma coisa do que você não ter a cabeça. É um sujeito sem cabeça, você, né, tá totalmente desequilibrado, desregulado, né? Então por isso que você tem que ter esses dois pesos em equilíbrio, evolução espiritual e cura psicológica, tá? E aí a gente deve evitar o quê? A gente deve evitar entrar em contato com realidades que não são nossas, naturezas que não são nossas. Então, por exemplo, você quer ser muitas vezes você escolhe ser cantor para querer
ser famoso. Já começou errado. Já começou errado. Você querer ser cantor só para ser famoso, isso não vai ser próspero. Isso aí vai te deixar estressado, vai te deixar com problemas. A tua máscara vai cair, você não vai sustentar isso por muito tempo. Você não vai sustentar isso por muito tempo. Uma hora a casa cai, uma hora o pessoal vai perceber, mas você não tem talento para cantar. Que ruim, ninguém quer saber e você vai ficar sofrendo. Talvez se muito cantar em bar, e olhe lá, se é que você vai ser contratado para cantar em bar. Se você não tem talento, não é para entrar nessa área. Quando você tem um talento, você canta, você canta porque você gosta, porque você se sente bem, porque você sente uma suavidade no espírito, aí sim você vai trilhar o seu caminho correto, a sua natureza de forma correta mesmo. E aí sim você vai conseguir ganhar fama. Por quê? Porque você é um excelente cantor, excelente cantora. Então você começa a acessar um lado muito positivo dessa situação. E ao passo que se você não quer, só quer ficar famoso, você não vai sustentar isso por muito tempo. A mesma coisa que eu fazendo vídeos de astrologia. Faço astrologia porque amo isso aqui. Produzo vídeos porque eu amo repassar este conhecimento. Porque se eu fizesse isso daqui só para querer curtidas, aplausos, só para querer comentários, só para querer inscritos, só para monetizar muitas vezes, acabou. Tá errado. Estaria errado, né? Então, eu faço o quê? Eu faço com gosto, eu faço aquilo que eu quero. Eu não vou ficar aqui fazendo, por exemplo, vídeos de previsões por signos, que é uma idiotice, né? Porque você falar, Áries, hoje o seu dia vai ser maravilhoso, Touro, hoje o seu dia vai ser esplendoroso, Gêmeos, hoje o seu dia vai ser melancólico, Câncer, aí não dá certo, né? Não dá certo. Primeiro porque é uma coisa que não funciona, que é genérica, né? É um troço isso daí, não dá nem para chamar de astrologia. Mas aí, obviamente, que iria atrair muito mais inscritos e atrair muito mais gente. Por quê? Porque essa gente consome, né, essas porcarias. Ao passo que quem trabalha com coisa séria, trabalha com cálculo astrológico, vê aonde estão os planetas, que aspectos que eles estão fazendo, como que ele está caindo sobre o mapa das pessoas, de instituições, de território, a dinâmica começa a ser outra, né? Então, que nem eu fiz um vídeo imediatamente anterior, que também só deu o que? 6 visualizações. Acho que foi um vídeo menos visualizado até então, daqui desse canal. Mas eu estou preocupado com isso? Nem um pouco. Nem um pouco, porque eu fiz porque eu gosto. Deixei lá para, de repente, quem quiser acessar o conhecimento, que vai lá ver. Porque se eu quisesse aplausos, eu estaria lascado. Estaria lascado, né? Então, essas figuras que são muito estrelinhas, que gostam muito de se aparecer, que gostam de ficar nos holofotes, podem se apagar. Seja porque vão de arrasta, ou porque muitas vezes vão jogar na geladeira da fama. Muitas vezes a imprensa faz muito isso, né? Joga alguém na geladeira porque a pessoa é muito aparecida, né? A pessoa ela é muito convencida, a pessoa ela gosta de se exibir, né? Ou muitas vezes a pessoa vai se apagar também voluntariamente, porque vai falar, isso aqui não é para mim, né? Então muitas vezes você é cantor e já é famoso, tá lá na frente das câmeras, mas você fala, não é isso que eu quero, eu gosto de música, mas não tanto para cantar.
muitas vezes você vai trabalhar lá com uma gravadora. Você vai estar lá por trás, né, na produção, vai estar vendo lá a questão de balanço das músicas, questão, por exemplo, de olhar a questão lá para ver se não tem plágio, coisas desse tipo, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha consciência da qual é a nossa realidade, porque senão a gente vai ser apagado, tá? A gente vai ser apagado, mesmo que simbolicamente, tá? E aí, a gente muitas vezes, quando a gente trilha por essa natureza que não é nossa, a gente acaba tendo uma busca por um falso conforto. Como assim uma busca por um falso conforto? Você muitas vezes começa a gastar dinheiro desnecessariamente. Quando você está insatisfeito com o seu trabalho, você está insatisfeito com a tua profissão, você gasta mais do que deve. Você começa a gastar dinheiro com porcarias, começa a comprar muita porcaria de comer, coisas industrializadas para engordar, começa a gastar muitas vezes dinheiro com bebida para ficar aí tonto, que nem simbolicamente fala aqui, galinhas embriagadas, né? Fica se viciando com essas coisas, se viciando com cigarro, fica aí muitas vezes também se viciando com doces, né? Fica diabético, começa a dar problema, né? Então a gente começa a ter doenças físicas e até psicológicas porque a gente fica buscando prazer momentâneo, algo assim passageiro, um conforto que é passageiro. Daqui a pouco passa e aí você não viu que não se nutriu disso. Então a gente precisa entrar em contato com a nossa própria natureza interior para que a gente possa se abastecer disto. Tá? É interessante observar que quando a gente faz esse movimento de se viciar com coisas só para poder ter esse falso prazer, falso conforto momentâneo, a gente se autodestrói. A gente se autodestrói por completo. Né? A gente começa a ter não só problemas físicos, corporais, como a gente começa a ter desconfortos espirituais e desconforto psicológico também. Tá? A mesma coisa, por exemplo, você quer ser muito engenheiro civil e você foi fazer faculdade de direito porque teus pais encheram as paciências para você fazer faculdade de direito só para você é mais respeitado, você é mais. E daí? E daí? Você não vai conseguir sustentar essa advocacia. Você vai acabar fazendo o quê? Uma hora você vai se estressar. Você vai ver que é muito amassante, é uma profissão desafiadora, é uma profissão chata, né? Esgota você. E aí seu dinheiro não vai render. E muitas vezes é preferível você trabalhar com uma profissão que você ganhe menos, mas muito satisfeito, do que você ganhar muito e gastar tudo. E depois você fica endividado. Fica estourando o cartão aí, com altos juros e taxas rotativas que depois vira uma bola de neve que você nunca vai sair disso. Então, são coisas para a gente parar e refletir. Parar e refletir, tá? E aí, quando a gente começa a entrar em contato com esse nosso interior, a gente pode começar a ter uma projeção muito melhor das nossas qualidades, que muitas vezes podem ser até positivas. Ao passo que se você fica tentando entrar em contato com uma natureza que lhe é divergente, que lhe é desafiadora, você simplesmente vai ter uma projeção de coisas negativas. É quase que meio que matemático isso daí. É quase que meio que matemático. Então a gente tem que se livrar do quê? Se livrar
dessa sensação de escravatura que muitas vezes a gente sente na nossa profissão ou no nosso trabalho. A gente tem que começar a usar a própria mente para acentuar estas nossas qualidades sem ter nada de atípico, sem ter nada de inadequado, sem ter nada que seja diferente daquilo que a gente é. Tá? E outra questão muito importante que eu até citei no vídeo de previsão da semana, que eu falei um pouco sobre esse eclipse. O eclipse ele aconteceu ativando a estrela Merak. Essa estrela Merak, a grosso modo, ela não tem muitas observações astrológicas, mas a grosso modo ela traz questões e uma reflexão para onde que a gente deve olhar, para onde que a gente deve se nortear. E isso vem a calhar, né, com o grau sabiano, com esse mistério sabiano, com essa mensagem oculta. Porque quando a gente não entra em ressonância com a nossa verdade interna, a gente vai ficar que nem as galinhas embriagadas. A gente não vai conseguir voar, a gente não vai conseguir nem ficar em pé, a gente fica meio pelo meio do caminho, a gente fica sem direção, a gente não está olhando por nada, a gente fica perdido. Então, essa começa a ser uma oportunidade para que a gente comece a olhar para aquilo que a gente realmente é e para que a gente trilhe o nosso caminho. O caminho que a gente escolheu, não que os nossos pais, os amigos, a sociedade está escolhendo por nós. Não, não é esse caminho. É o caminho que a gente quer escolher, que a gente quer traçar, que a gente quer passar por ela. Mesmo com os desafios naturais daquilo que a gente pretende seguir, daquela profissão que a gente quer, né? Tanto fazer a nossa missão, tá? Então, é muito importante, essa estrela ela vai falar desse norteamento, ela é como se fosse uma bússola, né? Pedindo para a gente uma direção. Só que, dependendo da situação, você pode acabar indo para uma direção errada se você não fizer esta reflexão, não fizer esse contato com o seu eu verdadeiro. Tá? E aqui ele fez um leve trígono com Saturno, meio que retrógrado, em queda, né? Mas dar aí um leve início, né? De alicerce para que a gente comece aí a fazer um novo embasamento para a nossa caminhada. Então é um caso a se pensar. É um caso a se pensar, tá? E aí, vamos dar uma olhada no que está acontecendo para cada casa do nosso mapa astral. Claro que vou dizer de forma muito genérica, né? Muito genérica. Então, isso vai variar muito das questões referentes à parte do planeta, né? Então, muitas vezes, quem é o representante de Leão? O Sol, certo? O Sol é o regente desse signo de Leão. Então, é importante a gente ver não só onde o eclipse está caindo por casa, mas o que esse eclipse está afetando o Sol teu natal. Ou que aspectos está fazendo com o seu Sol. Isso é muito importante, isso também vai levar muito em consideração em que casa que você tem o seu Sol. Então tudo isso tem muita coisa a ser considerada. Aqui eu vou dizer de forma muito genérica e possibilidades que podem acontecer de estar passando eclipse pelas casas, ok? Então vamos lá. O eclipse solar em Leão pela casa 1 vai trazer um apagamento da nossa imagem pessoal, da nossa identidade, tá? Pode ser de forma física, que a gente, né, vá de arrasto, ou muitas vezes que a gente se apague perante o mundo, mas a gente fique recluso, a gente fica mais quieto na nossa, né? Ou a gente escolhe um outro caminho que vai ser por trás dos bastidores,
que não mais assim de forma muito visível, né? Pode trazer aí alguma questão relacionada com o coração, com as costas, tá? Tem que tomar esse certo cuidado, ok? Quem não é muito famoso, quem não tem nenhum palco pequeno, pode ser que comece a ficar famoso nesse momento, tá? Durante esse período aí desse eclipse solar até os próximos meses, pode ser que você comece a ficar aí muito famoso por alguma situação. De repente você salvou uma pessoa numa situação na rua, né? E você foi flagrado e isso está dando uma boa repercussão. E essa repercussão aí você é visto muitas vezes como um herói, como uma heroína. Então começa também a ter uma nova visão do que você passa a ser, né? Do que umas pessoas vão começar a te ver, né? O eclipse solar de casa 2 em Leão vai trazer aí alguma questão referente muitas vezes à parte patrimonial. Então algum patrimônio que estava oculto e que de repente apareceu, né? Porque o inventariante estava escondendo de você um patrimônio e isso foi revelado e agora você vai passar a ter este bem, né? Enquanto que o inventariante que tentou esconder vai perder esse bem, obviamente. Então, pode trazer alguma questão desse sentido, tá? Ou muitas vezes você começa a ganhar aí, de repente, um patrimônio relevante, luxuoso até, ou muitas vezes ganha uma boa grana por conta do falecimento, vamos supor, de um amigo, tá? Um amigo que muitas vezes era endinheirado, né? E ele deixou lá um testamento. E nesse testamento você era um dos beneficiados. E aí você, de repente, né, é surpreendido com esse patrimônio ou com esse dinheiro, certo? Então, situações desse tipo, ou muitas vezes você descobre que abriram uma conta bancária em teu nome sem a sua permissão. E aí você vai ter que fazer boletim de ocorrência, comparecer no banco, ver quem foi que abriu no teu nome, né, por que abriu, né, e fazer todo o procedimento burocrático que não vai ser fácil, né? O eclipse solar de casa 3 em Leão vai trazer aí questões referentes a parentes colaterais, né? São irmãos, primos, sobrinhos ou tios, mas principalmente aqui nesse caso, pode ser aqueles irmãos mais velhos que faziam muitas vezes a função quase que de pai, né, que cuidavam quando você, por exemplo, era menor, ou muitas vezes algum tio, né, também que fez essa função paterna e de repente vai partir dessa, ou muitas vezes vai ser descoberta alguma coisa desse parente que pode mudar a situação e ele ficar aí em evidência, seja por questão positiva ou seja por questão negativa, ok? Algum vizinho também, eventualmente, algum vizinho que é meio que líder de comunidade ou algum síndico de prédio da onde se mora, também pode vir a falecer, tá? Pode partir dessa, ir de arrasto, ou pode muitas vezes ser encontrada alguma coisa que venha a deixá-lo famoso de forma positiva ou negativa. A gente sempre tem que ter em mente essa polaridade, tá? Porque vai depender dos demais aspectos. Na casa 4, o eclipse solar em Leão vai trazer questões aí com os pais, avós, bisavós. Então, principalmente as figuras masculinas, tá? Pode ser que eles, de repente, venham a partir desse plano. Ou muitas vezes também vai acontecer alguma revelação a respeito destas figuras que você até então não sabia. E isso também é válido para quem tem esse eclipse passando pela casa 10. Porque a casa 10 é esse eixo
ele pode representar tanto as figuras paternas como as figuras maternas, tá? E aí isso vai variar de mapa para mapa, depende do contexto, tá? Em alguns mapas a gente vê a paternidade mais na 4, em outros a gente vê mais a maternidade. E em alguns outros mapas a gente vê mais a maternidade na casa 10 ou muitas vezes a paternidade. Então tudo isso pode ter uma variação, ok? Questão com o imóvel, muitas vezes teu imóvel vai ficar conhecido no meio da imprensa por conta de algum evento inusitado, ou muitas vezes vão querer visitar o seu imóvel por conta de arquitetura, por conta de alguma coisa que está chamando muita atenção do público. Coisas desse tipo também podem acontecer com esse eclipse passando por aí. Outra coisa também pode ser o nosso fim de vida, tá? E a casa 4 também representa o nosso fim de vida, para quem não sabe, tá? Então, isso aqui pode ser um indicativo, dependendo, principalmente se estiver pegando Plutão, Natal, ou Marte, o Saturno, aí pode ser um problema. Pode ser que, de repente, você tenha, ou muitas vezes, uma perda de vitalidade muito considerável, ou muitas vezes, né, uma passagem, né? Então é complicado também. Não é para ficar assim se assustando com essas informações, tá? São possibilidades, tá? Não tome isso como uma verdade absoluta, tá? São possibilidades. Eclipse solar na casa 5 em Leão vai trazer também questões de falecimento, perda de vitalidade, de repente o apagamento ou muitas vezes o surgimento de algum filho. Então muitas vezes se você está esperando um filho, ou muitas vezes você nem imagina que está esperando um filho, né? Nem faz noção, né? Tem casos que são assim, né? As mães nem sentem que estão grávidas. E de repente, caramba, eu tô grávida. Né? De repente está achando que está com uma cólica, está com, né, algum problema intestinal, e quando chega no hospital, não, você está grávida. Pode ser alguma coisa assim, né? Um filho que surgiu de repente, né? Para os homens, principalmente, né? Muitas vezes passa com aquelas relações assim passageiras, tal, e de repente vem uma informação aí que pode ser agradável, mas pode ser também desagradável. Opa, você, né, tem um filho aí. Complicado, né? Por isso que precisa se proteger. Pode ser que de repente algum filho ou neto venha ficar aí também muito famoso, seja por algo positivo ou negativo, não importa. Coisas que nós criamos também. Então, se você de repente gosta de fazer composições, criar músicas, pode ser também, de repente, isso aí venha a estourar como sucesso. Então você lá já registrou tua música, por exemplo, na Biblioteca Nacional, né? Já está com registro, a música é tua, né? Da sua autoria, mas você foi lá depois, né? Buscou um cantor, alguma banda que pudesse tocar aquela tua música, alguém que se interessasse, e de repente, quando você menos espera, se interessam lá pela tua música, e de repente essa música estoura de sucesso numa rádio, ou nas plataformas de streaming, na televisão, em shows aí, e você passa a ficar famoso aí como um compositor, uma compositora, né? Ou de repente se canta também, pode ser como cantor e cantora, né? Então coisas que a gente cria podem ficar em evidência, tá? Algum vídeo que você produza no YouTube, então você produz, por exemplo, sobre questões de artes cênicas, né? Ou questões sobre questões artísticas, né? Por exemplo, que está muito mais envolvido com isso. De repente você estoura de sucesso por conta disso, tá? Por questões artísticas. Pode ser também, né? Então é muito bacana. Na casa 6, o eclipse solar em Leão vai trazer questões
sobre a saúde, tá? E a mesma coisa eu digo para quem é de casa 12, tá? Se estiver passando na casa 12 também vai afetar. Porque casa 6 fala da saúde, fala da parte da nossa higiene. Então pode surgir aí alguma questão relativa ao nosso coração, às nossas costas, né? Algum problema muito sério, ou muitas vezes pode ser alguma questão referente ao trabalho. Muitas vezes o teu chefe, qual você já trabalha há muito tempo, vai pedir demissão, vai ser demitido ou vai falecer. E aí você pode ser o próximo chefe. Você muitas vezes é nomeado, você muitas vezes passa a ter esse cargo a mais, é promovido, né? Isso que eu queria dizer, você passa a ser promovido, promovida para esse cargo da qual o teu chefe anterior ocupava. Então, pode ser alguma coisa nesse sentido também, tá? Ou, muitas vezes, questões referentes à saúde dos animais domésticos. Então, você tem um animal doméstico, um cachorro, um gato, o que seja, de repente também pode ser que venha a partir, né? Venha a te deixar ou comece a apresentar alguns problemas de saúde da qual você não sabia ou não esperava que fosse acontecer, né? Então aí tem que levar o animal no veterinário para fazer todo o acompanhamento devido, ok? O eclipse de casa 7 em Leão vai trazer questões com os cônjuges, com os sócios, com os amigos íntimos, com os inimigos declarados. Então aí pode ser que um inimigo declarado, né, venha a falecer. Pode ser que um inimigo pode ser que um amigo íntimo também pode partir dessa, perder a sua vitalidade, né, sumir, desaparecer também. Pode ser a questão principalmente relativo ao cônjuge, né, um cônjuge que é mais dominante, né, ou a cônjuge que é mais dominante, e que de repente também vem apresentar aí problemas do coração ou problema nas costas, este cônjuge ou a cônjuge, tá? Ou de repente passar dessa para outro plano. Ou sócio, né? Sócio majoritário, principalmente, tá? Sócio majoritário. Também pode ser que de repente venha passar dessa para outro plano, ou né, por questões de saúde vai acabar tendo que deixar a sociedade, e aí vai começar a mudar toda a configuração da empresa, ok? O eclipse solar de casa 8 em Leão vai trazer aí questões ocultas. Então, tudo aquilo que deixamos escondido, tudo aquilo que jogamos para debaixo do tapete, pode surgir e pode tornar aí uma coisa que venha a ganhar uma proporção de fama, de conhecimento de todos. Vai vir às claras. Opa, a pessoa fazia tal coisa? Então o próprio nativo vai começar a sofrer isso. Ou pode, de repente, ter a perda também de figuras paternas, tá? Paternas, ou outra figura que fazia às vezes de um pai também, vem a partir, porque é a casa dos lutos, a casa 8 é a casa dos lutos em geral, tá? Muitas vezes você muitas vezes gosta, né, ou é famoso, né, aparece muito por conta de questões do ocultismo, e de repente tem um apagamento, ou de repente você tem algum canal, algum perfil, né, que faça lá revelações, evidências, taromancia, coisas do ocultismo no geral, e de repente passe a ficar famoso ou famosa. Também pode acontecer a respeito disso, ok? O eclipse de casa 9, Leão, pode trazer alguma questão aí referente a algum líder religioso da qual você tenha muito contato,
da qual você tenha muito apreço. Então, muitas vezes, esse padre, ou esse pastor, ou esse líder religioso vem a óbito. Ou muitas vezes ele acaba sumindo, desaparecendo, acaba saindo de cena, fala, não, eu não quero mais essa missão para mim, né? Não quero mais seguir esta vocação, e sai, isso te afeta de algum modo, a mesmo que seja de uma certa questão pessoal em si, né? Porque muitas vezes você se apega à pessoa, muitas vezes você se confessou com a pessoa, e muitas vezes essas questões acabam fazendo com que mexa, né? De um certo modo, de forma negativa, né? Ou muitas vezes alguma questão aí sobre terras estrangeiras onde os pais ou avós tenham nascido. Então, muitas vezes você também tem a nacionalidade desse outro país, da onde você nasceu, desse outro país onde teus pais ou avós nasceram. E muitas vezes acontece alguma coisa que você ou pode vir a perder a nacionalidade, ou muitas vezes você não vai ter mais esse contato com esse país estrangeiro, da qual aonde nasceram essa tua família, né? O eclipse de casa 10 em Leão vai trazer aí questões referentes também com os pais, as figuras paternas, como eu já tinha dito também, para quem tem um eclipse passando pela casa 4, tá? Então, fiquem atentos aí com relação às figuras paternas. Há questões, por exemplo, com professor que é muito conectado com você e de repente vem a falecer, um professor que de repente que tem muito contato, que te ensina muito, de repente brilhando de sucesso aí por aí afora, né, pelo mundo, que começa de repente a ser muito conhecido por alguma coisa que tenha feito, né, por algum projeto, por algum estudo. Muitas vezes pode ser o patrão da onde você trabalha, o patrão da empresa, que de repente também venha a falecer, ou de repente venha a ficar em evidência por alguma questão relacionada contigo, tá? E também, muitas vezes você mesmo pode vir a ser famoso ou famosa por conta desses assuntos de casa 10, tendo em vista que o meio do céu, ele refere-se à nossa reputação, tá? Então, muito provavelmente, pode ser que seja alguma coisa nesse sentido, tá? Eclipse solar em casa 11 em Leão vai trazer aí questões referentes a amigos que venham a falecer, amigos, por exemplo, amigos que gostam muito de luxo, ou amigos endinheirados, tá? Ou aquele amigo que é muito aparecido, aquele amigo que gosta de ser o centro das atenções, também pode ser que de repente saia de cena, tá? Pode ser que de repente você passe a ter uma amizade, algum contato que venha a ser uma pessoa famosa, né? É um famoso que se torna teu amigo, que se torna seu parceiro, né? Vai passar a entrar em contato mais contigo. Questões, por exemplo, de grupos, né, de redes sociais. Então, essa amizade muitas vezes acaba se destacando, seja também de forma negativa ou positiva, tá? Então, ou alguma revelação referente a algo da parte cibernética também, tá? Questões de aparelhos eletrônicos, coisas desse tipo, tá bom? E eclipse solar de casa 12 em Leão vai trazer aí questões sobre inimigos ocultos, inimigo oculto que se revela. O inimigo oculto da qual você não sabia quem era, mas ele se revela, ou você descobre quem é este inimigo oculto, tá? Pode ser que algum pai, alguma figura paterna também venha a desaparecer, tá? De repente, foi viajar, foi
passear um pouco, foi trabalhar e de repente essa tua figura paterna desaparece para sempre. Ninguém sabe onde foi parar, né, onde está o paradeiro dessa figura. Tá? Então, também é uma questão complicada, questões, por exemplo, relativas à parte psicológica da sua identidade. Muitas vezes você não se encontra, muitas vezes você não sabe quem é você no meio do mundo e você muitas vezes vai começar a ter aí certas dúvidas sobre você e você vai precisar procurar uma ajuda psicológica, psicanalítica para começar a fazer aí sessões, terapias para se redescobrir e ver aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que você realmente quer tomar como uma missão na sua vida, ok? Trouxe aqui o básico do básico do eclipse pelas casas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo.